Bom dia. Meu nome é Lucas. John Hus disse de espera de conselho que já quando da morte, que iriam queimar um ganso, mas em 100 anos haveria um cisne e que não conseguiram assar nem queimar. Logo após a execução de Wycliffe John Hus Jerônimo, parecia que a reforma havia se extinguido. A igreja estava determinada a matar qualquer um que fosse condenado por heresia. A igreja estava alegre, porque parecia que a luz estava se obscurecendo. Mas a ilusão não iria durar muito. A profecia de Hus estava prestes a ser cumprida. Em 10 de novembro de 1483, nasce Martinho Lutero na cidade de Eisleben, Alemanha. Os pais de Lutero eram plebeus alemães que queriam uma vida melhor para seu filho. Hans Luther, pai de Lutero, era ferreiro que comercializava cobre. Sua mãe chamava Margaret Lindermann. Com muito sacrifício, os pais de Lutero conseguiram mandá-lo para a Universidade de Erfurt, Alemanha, em 1501, onde ele começou a cursar direito. E também foi onde ele aprendeu a tocar a laúde. Lutero era estudante por natureza e avançou muito em seus estudos, até recebeu o apelido de filósofo. Em 1505, Lutero estava voltando para sua casa quando uma tempestade fortíssima começou. Ele lutou para continuar, mas lembrou-se de um amigo que havia sido morto por um raio. Depois de um raio cair no chão, depois de um raio cair ao seu lado no chão, gritou: "Salve-me, Santa Ana, e eu serei um monge." A tempestade parou, e Lutero cumpriu sua promessa. Para a grande tristeza de seu pai, que achava a vida no monastério ociosa, parou de cursar direito para ingressar no monastério. A vida de Lutero havia sido cheia de temor, como muito da Idade das Trevas. Ele tinha muito medo de demônios, atividades sobrenaturais e o principal medo de ficar queimando eternamente no inferno. E por isso ingressou rapidamente no monastério para tentar controlar seu medo. No monastério, Lutero ficava horas confessando, e quando acabava sua confissão, ele voltava e confessava novamente. E quando não estava confessando, encontrava-se efetuando os rituais da igreja para purificar e santificar. Um dia, seu confessor, Johann von Staupitz, cansado de ouvir suas confissões, disse: "Olha, se você quer que Cristo te perdoe, traga água para ser perdoado." Ele estava assegurando Lutero que seus pecados estavam perdoados e que ele poderia ficar tranquilo. Mas a mente de Lutero o torturava. Um dia, enquanto Lutero estava na biblioteca do monastério, ele achou um livro de John Hus e intrigado, se perguntou: por que queimaram um homem que tinha uma mente tão brilhante e que explicava a Bíblia com tanta sonoridade e talento? Depois de alguns anos de se ingressar no monastério, Lutero foi mandado a Roma. Ele e um outro monge viajaram 1.300 quilômetros a pé, se alojando nos monastérios no caminho. Lutero e seu companheiro chegaram em Roma em 1510, onde havia incontáveis riquezas, luxúria e leviandade. Em todo lugar encontrava-se profanidade no lugar da santidade. Lutero visitou muitos lugares santos, inclusive a escada de Pilatos. A igreja ensinava que quem subisse as escadas de joelhos receberia uma indulgência de perdão por todos os seus pecados cometidos. Enquanto Lutero subia as escadas, ele ouviu uma voz forte e penetrante que dizia: "O justo viverá pela fé." Nessa mesma hora, Lutero entendeu que não eram as obras que o salvariam, mas Jesus Cristo, somente. Naquela mesma época, a Basílica de São Pedro, o Vaticano, estava sendo construída em Roma. E o estilo de vida extravagante e cobiçoso do Papa havia esgotado o dinheiro da tesouraria. Então os líderes que criaram uma forma criativa e suja de arrecadar dinheiros começaram a vender indulgências. Johann Tetzel foi um vendedor de indulgências impressionante. Ele passava de cidade em cidade, falando sobre os horrores do purgatório
e como a Bíblia como a igreja era generosa em vender o perdão por tão pouco dinheiro. Ora, ele dizia, quando uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. E assim as pessoas ignorantes gastavam tudo o que tinha, assim pensando que estariam livres do purgatório. Lutero não achava correto a Bíblia enganar o povo para arrecadar dinheiro. Para Lutero, a indulgência era de origem diabólica, porque não havia nada encontrado na Bíblia que confirmasse isso. Quando Johann Tetzel estava passando numa cidade, um morador lhe perguntou se seria possível comprar uma indulgência por um pecado futuro. Tetzel falou que seria possível, com pagamento de muito dinheiro. Sendo assim, o morador comprou. Quando Tetzel estava saindo da cidade, Tetzel foi assaltado e espancado, e levaram o cofre que havia o dinheiro do Papa. Tetzel ficou furioso e demandou que o seu caso fosse julgado. Acharam o ladrão, mas o ladrão conseguiu provar que ele era o mesmo que havia comprado indulgência por um pecado futuro. Para a tristeza de Tetzel, o ladrão foi liberto e Tetzel voltou sem dinheiro para o Papa. Em 1517, o Duque Frederico, eleitor da Saxônia, teve um sonho incrível. Ele viu um monge pegando algo na porta de uma igreja, com letras tão grandes que era possível ler de grande distância. O monge usou uma pena para escrever. A pena se tornou uma viga tão alta que chegou a Roma, derrubando a coroa da cabeça do Papa. Homens tentaram quebrar a pena, mas era igual ao ferro, e não conseguiram quebrá-la. E no sonho ele viu outras penas escrevendo em volta. O Duque teve esse mesmo sonho 3 vezes naquela noite. E finalmente acordou na manhã de 31 de outubro de 1517. Lutero dirigiu-se à porta da igreja de Wittenberg, com o papel em sua mão. Dentro havia 95 teses que explicavam que as indulgências não eram achadas nos ensinamentos de Jesus e nem sequer na Bíblia. Ele não sabia o impacto que esse papel causaria. Em alguns dias, esse papel foi espalhado por toda a Alemanha. Em algumas semanas, por toda a Europa. Uma máquina possibilitou tudo isso: a imprensa de Gutenberg. Em julho de 1519, Johann Eck debateu com Lutero para confrontar os seus ensinamentos. Eck era considerado o melhor debatedor da Alemanha. Lutero disse que somente a Bíblia era a base da crença cristã e condenou a venda de indulgências como uma maneira de diminuir o tempo no purgatório, pelo motivo de que não havia menção de um purgatório na Bíblia. Quando os teólogos viram que não iriam conseguir fazer progresso com Lutero, o Papa o excomungou e mandou um mandado que todos os seus panfletos e sermões fossem queimados. Lutero, ao receber essas ordens, junto com seus amigos, foram debaixo de uma árvore e queimaram a carta de excomunhão do Papa. Em julho, o imperador Charles V chamou Lutero para vir perante sua corte em Worms, Alemanha, em 1521. Durante o caminho, Lutero recebeu muitas palavras encorajadoras e muitos presentes. Ao chegar em Worms, disse o historiador que 80% das pessoas estavam gritando "Viva Lutero" e 20% "Morra o Papa". Na corte, havia à sua frente uma mesa com todos os seus livros, panfletos e sermões. E foi demandado que ele se retratasse. Lutero temeu e pediu por mais tempo. Então foi-lhe dado até o próximo dia. Lutero passou a noite orando. Chegou a manhã e ele foi dirigido à corte. E uma resposta foi dada. Tudo ficou em silêncio quando Lutero falou: "A não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras Sagradas, ou por razão evidente, porque eu não posso acreditar em nenhum Papa nem concílio, pois está bem evidente que eles erram, pois se contradizem. Eu me considero convicto pelo testemunho das Escrituras Sagradas, que é a minha base. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então eu não posso e não devo me retratar, pois agir contra a consciência não é seguro nem prudente. Deus me ajude. Amém." Imagine o silêncio da corte ao ouvir um monge que
que tinha suas crenças na Bíblia e que estava enfrentando um dos maiores homens do mundo conhecidos. Lutero foi declarado fora da lei. E os inimigos de Lutero pressionaram o imperador Charles V a prendê-lo ali mesmo. Mas o imperador se lembrou de um pacto convicto que ele fez com Lutero e também de Sigismundo. Naquela mesma hora ele disse: eu não quero ter que passar vergonha como Sigismundo. Enquanto Lutero voltava para sua casa, ele foi sequestrado secretamente e levado a uma fortaleza, o castelo de Würzburg. Em apenas 11 semanas, Lutero traduziu nessa mesa o Novo Testamento para o alemão. O desaparecimento de Lutero se tornou em uma grande comoção. Rumores se espalharam rapidamente. Uns pensaram que ele estivesse morto. Os seus inimigos regozijaram, mas quando suas nobres obras foram publicadas, ficou claro que ele não estava morto. Mas, com Lutero escondido, uma sombra mais escura começou a cair sobre o movimento da Reforma. Uma revolta de plebeus se espalhou pelo país. Lutero agora não podia mais ficar escondido. Com a Reforma estava à beira de cair. Rasgada por dentro e com oposição por fora, Lutero deixou o castelo sem proteção, subindo aos púlpitos, pregando, reprovando e encorajando seus seguidores. A Reforma estava salva, mas a oposição da igreja ainda não havia acabado. Em 1526, reuniu-se pela primeira vez a Dieta Imperial em Speyer, Alemanha. Reuniram-se todos na catedral da cidade. E assim eles iriam discutir discussões importantes, uma das quais era o avanço da Reforma. O imperador Charles V sabia que haveria de dar em uma linha muito delicada. Ele estava ansioso para apagar a luz da Reforma, mas sabia que os outros príncipes queriam a Reforma como sua religião oficial. Para proteger a Reforma, Deus levantou um improvável aliado do leste, os turcos, Charles V, isso aqui, os turcos otomanos. Estavam avançando em direção à Europa. Todo o reino havia caído perante eles. 75 anos antes da Dieta Imperial, Constantinopla havia caído nas mãos dos turcos. Isso era de grande relevância, porque Constantinopla era considerada uma cidade invencível, por causa de seus altos e largos muros. Charles V tinha duas escolhas. Ou ele aceitava a reforma e salvava seu reino, que assim teria a ajuda militar dos príncipes reformistas, ou rejeitava a reforma e perdia seu reino. Charles V foi obrigado a aceitar a reforma. Mas, em 1529, outra ameaça foi encontrada. A Dieta Imperial reuniu-se novamente e foi proposta uma nova lei, a qual permitiria às áreas reformadas a permanecerem reformadas, mas não poderia espalhar a reforma para outras áreas do país. Enquanto os membros da Reforma acharam isso um sinal de Deus, os líderes acharam que isso era uma obra do diabo, e se a reforma não pudesse ser espalhada, ela morreria. E muitos alemães, mesmo aqueles que estavam sob domínio de príncipes católicos, haviam aceitado a reforma. E se ela fosse autorizada, a guerra civil estaria iminente. Então, os príncipes alemães reformados colocaram sua vida e terra em risco, enquanto respeitosamente, mas forçadamente, protestaram contra as novas leis. Disseram eles: vamos rejeitar esse decreto. Em questão de consciência, a maioria não tem nenhum poder. As leis que foram propostas faliram. Lutero casou-se com uma ex-freira chamada Catarina von Bora, em 13 de junho de 1525. Desta união saíram-se 6 filhos. O nome protestante surgiu porque os príncipes protestaram contra as leis. O ex-monge Martim Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, de morte natural.
E ele foi sepultado na igreja de Wittenberg, onde ele havia pregado as suas 95 teses. Deus não permitiu que a Igreja Católica tirasse a vida desse maravilhoso homem. E ele disse: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. E que nós possamos falar essa frase todos os dias da nossa vida e vivê-la.